E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Pelo que eu vi dos materiais que você separou para a gente hoje, você já está familiarizado com a primitiva, né? Pelo jeito, é. É isso aí. Essa uva italiana que está conquistando cada vez mais espaço no mundo do vinho, com seus vinhos potentes, cheios de personalidade. É verdade. E a gente vai desvendar tudo sobre ela, desde a sua história e origens até as tendências de mercado. Você vai sair daqui expert em primitivo. Exatamente. Prepare-se para descobrir um mundo de sabores e aromas. Mas, me fala, o que te deixou mais curioso sobre a Primitivo? Teve algo nos materiais que te chamou a atenção? Cara, muita coisa. Mas uma das coisas que mais me intrigou foi a relação da Primitivo com a Zinfandel. Ah, sim. Você sabia que elas são, na verdade, a mesma uva? Pois é. Uma descoberta que revolucionou o mundo do vinho. Por muito tempo, a Primitiva e a Zinfandel foram consideradas uvas distintas. Mas, através de análise de DNA, descobriu-se que elas compartilham a mesma identidade genética. Que loucura, né? Total. É como se elas fossem irmãs gêmeas separadas no berço. E como essa uva, que pelo que eu entendi é originária da Croácia, foi parar na Itália? A hipótese mais aceita é que a Primitivo, conhecida na Croácia como Tripidveg, chegou à região da Puglia, no sul da Itália, lá pelo século XVIII. Acredita-se que monges beneditinos trouxeram a uva para a Itália, e ela se adaptou perfeitamente ao clima quente e ensolarado da Puglia. E a Puglia virou tipo a casa da primitiva, né? Sem dúvida, a Puglia, com seu clima mediterrâneo, seus solos diversos e uma longa tradição vinícola, oferece as condições perfeitas para o cultivo da Primitivo. É lá que essa uva mostra todo o seu potencial. E a gente tem dois nomes que sempre aparecem quando se fala em Primitivo da Puglia: Primitivo de Mandúria e Primitivo do Salento. É isso aí. Duas denominações de origem, ou DOCs, que garantem a qualidade e a tipicidade dos vinhos produzidos nessas áreas. Mas qual a diferença entre elas? A Primitivo de Mandúria, localizada na província de Taranto, é conhecida pelos vinhos mais robustos e encorpados, com alto teor alcoólico e taninos marcantes. Tipo, Mandúria é para quem gosta de vinho potente, né? Isso. Já o Salento, que é uma região mais ampla, abrangendo grande parte da Puglia, oferece uma gama mais diversificada de estilos de primitivo. Lá encontramos desde vinhos mais jovens e frutados até vinhos mais complexos e encorpados. Então, enquanto o Manduri é a potência, o Salento é a versatilidade. Exatamente. E essa diferença toda entre os vinhos das duas regiões é só por causa do clima. É o que eu estava me perguntando. Não só. O solo também tem um papel fundamental. Em Manduria, por exemplo, predominam solos argilosos de calcários, que contribuem para a mineralidade dos vinhos e para a estrutura tânica, o que permite que esses vinhos envelheçam muito bem. Olha só. Já no Salento, a variedade de solos é maior, o que explica a diversidade de estilos de primitivo. Fascinante. Então, o terroir, essa combinação de clima, solo e práticas de cultivo, é o que dá a cada primitivo sua identidade única. Exatamente, mas para entender essa identidade, a gente precisa conhecer a própria uva, né? A Primitivo tem características bem particulares que influenciam diretamente no estilo dos vinhos. E pelo que eu vi aqui no material, a Primitivo tem cachos grandes e compactos, com bagas de casca grossa e escura. E uma coisa que me chamou a atenção foi o alto teor de açúcar que ela acumula durante a maturação. Sim, essa alta concentração de açúcar é uma das marcas registradas da Primitivo. Ela contribui para o alto teor alcoólico dos vinhos, que costumam ser bem encorpados. Faz sentido. Mas não é só isso. A Primitivo também é rica em taninos. Esses taninos dão estrutura e complexidade ao vinho, permitindo que ele envelheça por mais tempo. Entendi. Então a Primitivo já nasce com a estrutura para ser um vinho potente. E essa alta concentração de açúcar já entrega um pouco do perfil sensorial dos vinhos de Primitivo. Podemos esperar bastante fruta madura. Pode esperar sim. Os vinhos de Primitivo são uma explosão de aromas e sabores. Espere encontrar notas intensas de frutas vermelhas e negras maduras, como cereja, amora, ameixa e figo. Deu água na boca. Mas não para por aí. A Primitivo também pode apresentar aromas de especiarias como pimenta preta e canela e até notas de chocolate, café e tabaco, principalmente nos vinhos que passam por envelhecimento em carvalho. Caramba! Parece que a Primitivo tem um aroma para cada gosto. E essa complexidade aromática muda de acordo com o estilo do vinho. Com certeza. Nos vinhos jovens, esses aromas frutados e especiados se destacam, com um frescor vibrante. Mas com o tempo, principalmente com o envelhecimento em carvalho, surgem notas mais complexas e sofisticadas. Que legal. Então, a Primitivo é uma uva que evolui com o tempo, né? Tipo, quanto mais tempo ela passa em contato com o carvalho, mais complexos os aromas ficam. Exatamente. É. E essa capacidade de envelhecimento é uma das grandes vantagens da Primitivo. É uma uva que pode te surpreender com sua complexidade e elegância, principalmente nos vinhos mais encorpados. E por falar em envelhecimento, agora que a gente já conhece um pouco da história, das características da uva, vamos mergulhar no mundo da produção. Afinal,
É na vinícola que a mágica acontece, né? É isso aí. As técnicas de vinificação que os produtores usam têm um impacto gigante no estilo final do vinho. E a Primitivo é uma uva que se adapta a diferentes técnicas. Por isso a gente encontra essa variedade de estilos por aí. Interessante. E como é feita a produção de um vinho tinto jovem de Primitivo? Aquele vinho mais leve para o dia a dia. Para fazer um vinho jovem, o foco é preservar o frescor da fruta. A maceração, que é o tempo que o suco da uva fica em contato com as cascas, é mais curta, geralmente de 5 a 7 dias. Entendi. A fermentação alcoólica, que é a etapa em que o açúcar da uva é transformado em álcool, costuma acontecer em tanques de aço inox, com controle de temperatura para preservar os aromas frutados. E depois da fermentação, o vinho já está pronto para ser engarrafado. Na maioria das vezes, sim. Os vinhos tintos jovens de Primitivo são engarrafados sem passar por envelhecimento em carvalho. Assim, eles mantêm o frescor e a vibração da fruta. Legal. E para produzir vinhos mais encorpados e complexos, o que muda no processo? Aí muda bastante coisa. Para vinhos com mais estrutura e potencial de guarda, maceração mais longa, podendo chegar a 15 dias ou mais. A fermentação pode acontecer em tanques de aço inox ou em barricas de carvalho. E o tempo de envelhecimento em carvalho também varia bastante, dependendo do estilo que o produtor quer alcançar. E o carvalho faz toda a diferença, né? Eu já ouvi falar que ele dá uns aromas especiais ao vinho. Com certeza. O carvalho confere ao vinho aromas e sabores únicos, como baunilha, especiarias, tostado e chocolate. Além disso, o envelhecimento em carvalho ajuda a amaciar os taninos, tornando o vinho mais macio e redondo. E o Primitivo também pode ser usado para fazer outros tipos de vinho, né? Tipo rosés e vinhos doces. Exatamente. A Primitivo é uma uva super versátil. Para produzir um rosé de Primitivo, a maceração é bem curtinha, só para extrair um pouco de cor das cascas. A fermentação acontece em tanques de aço inox com controle de temperatura, para preservar o frescor e a acidez. E para os vinhos doces, como o famoso Primitivo de Madura Doce Naturale, as uvas são colhidas bem maduras e passam por um processo especial de secagem para concentrar o açúcar. Nossa, quanta coisa legal a gente já descobriu sobre a Primitivo. E agora que a gente já tem uma boa base sobre a uva, a produção, o terroir, acho que chegou a hora de dar uma volta ao mundo e ver como a Primitivo se espalhou por outros países, né? Bora lá. A Primitivo, apesar de ter suas raízes na Croácia e ter encontrado seu lar na Itália, conquistou outros cantos do mundo. E a gente vai dar uma volta pelo globo para conhecer as diferentes expressões dessa uva em outros terroirs. Começando pelos Estados Unidos, onde a Primitivo é conhecida como Zinfandel, essa uva bombou na Califórnia, né? Virou uma das uvas mais plantadas por lá. Pois é. E por muito tempo, a Zinfandel foi considerada uma uva totalmente diferente da Primitivo. Só depois dos testes de DNA que a gente descobriu que elas eram a mesma uva. Incrível. E como são os vinhos Zinfandel da Califórnia? Eles têm o mesmo estilo dos vinhos Primitivo da Itália. Os Zinfandel californianos costumam ser mais encortados e opulentos do que os Primitivo italianos, com aromas intensos de frutas maduras, especiarias e taninos macios. O clima quente da Califórnia faz com que as uvas amadureçam bastante, resultando em vinhos com um alto teor alcoólico. Interessante. Então, mesmo sendo a mesma uva, o terroir faz toda a diferença no estilo do vinho, né? Tipo, a Zinfandel na Califórnia é diferente da Primitivo na Itália. Exatamente. O terroir é a alma do vinho, o clima, o solo, as práticas de cultivo. Tudo isso influencia nas características da uva e, consequentemente, no estilo do vinho. E a Primitivo também chegou na Austrália, né? Ouvi dizer que eles estão produzindo uns vinhos bem interessantes por lá. Verdade. A Austrália tem se destacado na produção de vinhos de Primitivo, principalmente nas regiões de Clare Valley e McLaren Valley. Os Primitivo australianos costumam ser encorpados, com aromas de frutas negras maduras, especiarias e um toque de chocolate e café. E a Croácia, que é o berço da Primitivo, comanda a produção por lá. Eles ainda produzem vinhos com essa uva. Sim. Na Croácia, a Primitivo é chamada de Tribidrag e a produção tem crescido nos últimos anos. Os vinhos croatas de Tribidrag costumam ser mais elegantes e terrosos, com aromas de frutas vermelhas, especiarias, ervas secas e notas minerais que refletem um terroir único da região da Dalmácia. Que legal. É incrível como uma única uva pode se expressar de tantas maneiras diferentes, dependendo do lugar onde é cultivada. É verdade. Oi. Que essa é a beleza do mundo do vinho. A Primitivo, com sua versatilidade, se adaptou a diferentes terroirs e nos mostra a riqueza de sabores e aromas que a natureza, combinada com o talento humano, pode oferecer. E agora que a gente já deu a volta ao mundo com a Primitivo, vamos voltar para a Itália, o coração dessa uva, e mergulhar nos diferentes estilos de vinho. Na próxima parte a gente explora isso mais a fundo, beleza? Combinado. Prepare-se para uma viagem sensorial incrível pelo mundo da Primitivo. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na Primitivo. Na primeira parte, exploramos a história dessa uva, suas origens, as características, os terroirs onde ela se destaca. E até demos uma volta ao mundo para conhecer suas diferentes expressões. Isso aí, uma verdadeira aula sobre a Primitivo. E agora, que tal a gente mergulhar na experiência sensorial que essa uva proporciona? Afinal, o que a gente realmente quer saber
É como esses vinhos se revelam no copo, né? Com certeza. E a Primitivo não decepciona. Prepare-se para uma explosão de aromas e sabores. Então me fala, o que a gente pode esperar quando coloca o nariz numa taça de Primitivo? Que tipo de aroma invade sentidos? A Primitiva é conhecida por seus aromas intensos e complexos. Imagine um mix de frutas vermelhas e negras bem maduras, tipo cereja, amora, ameixa e figo. Já deu pra sentir. E além dessas frutas, tem mais alguma coisa? Sim. Dependendo do vinho, você também pode encontrar notas de especiarias, como pimenta preta, canela, e se o vinho tiver passado por envelhecimento em carvalho, aí a complexidade aumenta ainda mais com aromas de baunilha, chocolate, tabaco e até café. Nossa, quanta coisa! E essa complexidade aromática muda de acordo com o estilo do vinho. Tipo, um primitivo jovem tem o mesmo perfil aromático de um primitivo encorpado que passou anos em barrica de carvalho. Boa pergunta. Nos vinhos jovens, os aromas de frutas frescas e especiarias dominam, com um toque vibrante e intenso. Já nos vinhos encorpados, com passagem por carvalho, as notas de frutas evoluem para frutas secas, como ameixa seca ou figo seco, e as notas de especiarias se intensificam. O carvalho adiciona aromas tostados de baunilha, chocolate e tabaco, criando uma camada extra de complexidade. Interessante. Então, a Primitivo nos leva numa viagem sensorial que evolui com o tempo. E no paladar? O que a gente pode esperar? No paladar, a Primitivo é igualmente generosa. Os vinhos são encorpados, com taninos presentes, mas geralmente macios, e uma acidez equilibrada que garante frescor. A doçura natural da uva se harmoniza com os outros elementos, resultando em vinhos saborosos e com final longo. Mas e a estrutura? É. Ela muda de acordo com o estilo do vinho. Sim, claro. Vinhos jovens costumam ter taninos mais macios e acidez mais vibrante, resultando em vinhos mais leves e fáceis de beber. Já os vinhos encorpados, que passam por maceração mais longa e envelhecimento em carvalho, apresentam taninos mais firmes e estruturados, o que confere maior complexidade e potencial de guarda. Falando em potencial de guarda, a Primitiva é uma uva que envelhece bem. Tipo, vale a pena guardar uma garrafa por alguns anos. Com certeza. A Primitivo, principalmente nos estilos mais encorpados, tem uma ótima capacidade de envelhecimento. Com o tempo, os taninos se integram, os aromas se harmonizam e o vinho ganha complexidade e elegância. É como se ele contasse a história da sua evolução a cada gole. Caramba, que legal. Então a Primitiva é uma uva completa. Tem história, tem terroir, tem aromas complexos, tem estrutura e ainda envelhece bem. Exatamente. E para quem está começando a explorar o mundo da Primitivo, eu diria, experimente. Não tenha medo de se aventurar pelos diferentes estilos, desde os vinhos jovens e frutados até os mais encorpados e complexos. Concordo. E para quem já conhece e gosta da Primitivo, acho que a dica é ir mais fundo. Explorar vinhos de diferentes produtores, de diferentes regiões, para entender a influência do terroir na expressão da uva. Perfeito. E na hora de degustar, lembre-se de usar uma taça adequada para vinho tinto, para que os aromas se concentrem e você possa apreciar todas as nuances da Primitivo. Sirva o vinho na temperatura certa, entre 16 graus e 18 graus para os tintos, e aproveite a viagem sensorial. E não esqueça de harmonizar a Primitivo com seus pratos preferidos. A gente já deu algumas dicas de harmonização na primeira parte, mas vale lembrar que essa é uma uva versátil, que acompanha bem diversos tipos de comida. Sem dúvida, a Primitivo é uma ótima companhia para momentos especiais. Desde um jantar romântico até um churrasco com os amigos. É verdade. E falando em momentos especiais, que tal a gente falar um pouco sobre o futuro da Primitivo, quais os desafios e oportunidades que essa uva enfrenta no mercado global? Na próxima parte, a gente explora esse tema, beleza? Combinado. A gente volta já pro último ato do nosso mergulho profundo na Primitivo. É aí, pessoal, de volta para o último ato do nosso mergulho profundo na Primitivo. Já exploramos tanta coisa, né? História, características, os terroir, a produção, os estilos. Até demos aquela volta ao mundo para conhecer as diferentes expressões dessa uva italiana que, vamos combinar, conquistou nossos corações. Agora, uma imersão total no mundo da Primitivo. E agora, pra gente finalizar com chave de ouro, vamos falar sobre o futuro dessa uva. Exato, futuro das Primitivo. Quais os desafios, oportunidades? O que será dela, desse mercado global, hein? A Primitivo, como qualquer outra uva, né, ela tem seus desafios, mas também, olha, tem um potencial enorme para se firmar como uma das grandes uvas tintas do mundo. Começando pelos desafios, um dos mais importantes, e que aliás afeta a viticultura em geral, são as mudanças climáticas. Aumento da temperatura, as ondas de calor, a escassez de água, tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento das videiras e na qualidade das uvas. A gente tem visto cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas, né? E como os produtores de Primitivo estão lidando com essa questão, têm se adaptado. Eles estão se adaptando, buscando soluções para garantir a sustentabilidade da produção. A adoção de práticas de irrigação mais eficientes, o desenvolvimento de variedades de primitivo mais resistentes à seca e ao calor, o manejo do vinhedo para proteger as uvas do sol excessivo. Essas são algumas das estratégias que estão sendo implementadas. Legal.
Então a palavra-chave é adaptação. Buscar soluções inovadoras para garantir a qualidade da Primitivo mesmo com as mudanças climáticas. Exatamente. E além das mudanças climáticas, a Primitivo enfrenta a concorrência de outras uvas tintas no mercado global. Para se destacar, a Primitivo precisa construir uma identidade forte, mostrar ao mundo o que a torna única, especial. Concordo? Faz sentido. Hum. Mas e como fazer isso? Como a Primitivo pode se destacar em um mercado com tantas opções? Bom, em primeiro lugar, investindo na qualidade dos vinhos. A Primitivo tem um potencial enorme para produzir vinhos de alta qualidade, com complexidade, elegância e capacidade de envelhecimento. É essa qualidade que vai conquistar os consumidores mais exigentes. Verdade, um bom vinho, né? Fala por si só. Mas acho que também é importante comunicar essa qualidade, mostrar para o mundo o valor da Primitivo, mostrar o porquê dela ser tão especial. Com certeza, o marketing é fundamental. É preciso contar a história da Primitivo, falar sobre o terroir único da Puglia, a paixão dos produtores, a qualidade dos vinhos. E isso pode ser feito de diversas maneiras, participando de eventos internacionais, promovendo degustações, investindo em campanhas de marketing digital e até incentivando o enoturismo na região da Puglia. Nossa, parece que a Primitivo precisa unir forças, né? Produtores, sommelier, críticos, jornalistas, todos trabalhando juntos para levar essa uva italiana para o mundo. Exatamente, e essa união já está acontecendo. Cada vez mais a gente vê a Primitivo ganhando destaque em revistas especializadas, concursos internacionais, restaurantes renomados. Que ótima notícia. Sinal de que a Primitivo está no caminho certo para conquistar seu lugar ao sol no mercado global. Sem dúvida, a Primitivo tem tudo para brilhar. Seus vinhos intensos com aromas complexos de frutas maduras, especiarias, taninos macios e uma estrutura que permite o envelhecimento. São vinhos capazes de agradar aos paladares mais exigentes. E a gente torce para que essa uva continue nos surpreendendo, nos encantando com seus vinhos incríveis. Um brinde à Primitivo e ao seu futuro promissor. Saúde! E com esse brinde a gente encerra o nosso mergulho profundo na Primitivo. Espero que vocês tenham curtido essa viagem cheia de descobertas, aromas e sabores. É isso aí. E que vocês se sintam inspirados a explorar o mundo da Primitivo. Experimentem diferentes estilos, descubram seus rótulos favoritos, harmonizem com seus pratos preferidos, enfim. Aproveitem. E até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.